Sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E você que está em casa, está gostando do nosso programa, o Fala Doctor? Ele surgiu por causa de você. Sabia disso? Exatamente. Então, hoje eu trago um tema que eu também não conheço, mas quero muito saber a respeito, que é hipervigilância. Está diretamente ligado à dor e também outras situações. E eu trago hoje uma fisioterapeuta, a Juliana Silveira, que agora vou mostrar para vocês que também a fisioterapia tem uma capacidade muito grande de ir muito além e também tratar de dor, né, Juliana? Sim. Seja bem-vindo ao programa Fala Doctor, é um prazer tê-la aqui comigo e também junto com os telespectadores que nos assistem. Obrigada. Hoje vamos falar sobre hipervigilância relacionada à dor, que é um estado de atenção mental que o paciente começa a ter cuidados em exagero relacionado ou a alguma dor ou alguma situação que aconteceu. Ele começa a gerar movimentos robóticos, como por exemplo, o paciente ele tem já um problema de coluna e ele vai realizar um agachamento e então ele faz aquela tração e gera aquele movimento robótico que vai se tornar uma dor constante cada vez que ele vai se agachar. Então se torna um toque, na verdade, a hipervigilância. Só que ele é ocasionado ou por ansiedade ou por questões de às vezes algum profissional falar alguma coisa e relacionado ao que ele já vivenciou. Vou explicar melhor. Ou também por questões que eles, além de eles já viverem, eles vão sentir aquele medo novamente de vivenciar. E também por questões da sociedade, que a sociedade ela impõe muito, principalmente na terceira idade, que é na melhor idade ou na idade mais avançada. Eles costumam, por exemplo, quando tu vai num médico ou vai em qualquer outro profissional, eles falam, tá proibido de fazer isso, não pode fazer isso porque tu tá em tal idade, porque tu vai se machucar, porque vai te dar lesão. Então, ocorre uma hipervigilância no paciente e o paciente começa a não querer mais fazer nada. Aí ocorre a depressão, ocorre a falta de vontade, o desânimo, a ansiedade, o medo. Gera todo aquele medo de fazer aquela atividade ou fazer coisas diárias, normal. Mas isso não acontece só no idoso, isso acontece também conosco também. Quando, por exemplo, nós estamos um pouquinho mais gordinhos, né, e a gente tem que cuidar da saúde e a gente vai num profissional e ele fala, você está gordinho e você não pode comer isso. Você tem que emagrecer tantos quilos até tal dia. E aí ocorre uma hipervigilância, o estado mental da pessoa vai começar a se punir e vai ocorrer uma depressão, vai ocorrer os distúrbios alimentares, o cansaço, a fadiga, a vontade de não fazer aquilo ali, de não poder comer, e vai começar todos aqueles distúrbios vinculados a isso. Então a hipervigilância, ela não é relacionada só ao idoso, todos nós passamos por uma hipervigilância. Relacionado à dor, relacionado à depressão, insônia. Tem alguns idosos que eles relatam que na hora de sair de casa, eles sentem um medo de sair porque eles vão cair, porque falaram que ele vai cair. Então é um estado que a mente vai gerar para o teu corpo, para ti, para que tu vai cair. Então, por isso que tem que ter cuidado, os cuidados básicos, tanto dos profissionais que conduzem esses pacientes, como a gente mesmo. Ter um bom sono, aquelas coisas básicas, uma alimentação que vai realmente te nutrir, que vai te trazer benefícios, vai te trazer alegria, por mais que tu vai engordar um pouquinho, né? E também fazer o que é bom para você, não perante a sociedade, né? Porque a gente faz, o idoso principalmente, eles cuidam muito o que eles vão fazer porque é proibido na idade deles fazer. Então eles ficam
toda hora vendo se eles podem ou não podem, se é para eles ou não é para eles. E isso gera sim dor, gera medo, gera insônia, gera depressão. E em nós mais novos também gera isso. Tanto quando a gente vai consultar com algum profissional, como quando a gente vai fazer alguma atividade que a gente não gosta ou tem medo. E isso vai gerar todos os problemas que é a insônia, a depressão, o medo. A pessoa coloca um extremo cuidado, então, não fazer aquilo que pode agredir ela ou pode acontecer algum acidente. E numa situação de uma terceira idade, onde existe a osteoporose, e como é que essa cabeça vai ser coordenada para que não aconteça um acidente de fato, que pode acontecer, né? Mas que ela também tenha o acesso livre, que ela possa ir mais além, até mesmo arriscando, né? Porque muitas vezes tem um banho, por exemplo, né? Tem que ter aqueles os andadores. Isso, exatamente. Como que vai tratar dessa cabeça? Então, cabe ao profissional que vai conduzir eles. Nós, na fisioterapia, a gente faz uma avaliação. Essa avaliação ela dura 2 semanas, primeiramente para a gente ver se esse paciente ele está em hipervigilância e o que está relacionado a essa hipervigilância que gera este medo nele. Então, a gente consegue tratar isso com atividade física, com conversas, com muito cuidado, com muito carinho, que é muito importante, principalmente na idade avançada. Eles não gostam que eu chame eles de terceira idade nem de melhor idade, é idade avançada, a idade mais avançada que a gente. Então, é mais ou menos isso, a gente faz uma avaliação que dura 2 semanas com esse paciente, identifica se ele está em hipervigilância ou não. Se ele está em hipervigilância, tem exercícios específicos para ser realizado com esse paciente, para ele poder parar com essa hipervigilância e começar a fortalecer o músculo que está prejudicando ele, para ele não conseguir fazer o exercício, não realizar o exercício. Então aí ele conseguir se libertar desse, vamos dizer, é um trauma que gera, né? Sim, é um trauma que gera. E normalmente a pessoa, por ela mesma, ela começa a ficar mais cuidadosa consigo mesma. Exatamente. E no caso, a hipervigilância é um cuidado extremo. É muito mais do que isso. Sim. E aí que vem toda a situação mental, que começa a ter, né, a depressão e todos os outros mais, e a pessoa acaba não vivendo. Exato. Qualidade de vida, zero. Zero. E isso tem acontecido muito? Bastante, principalmente, fala sobre a hipervigilância na dor na idade avançada, por causa que eles já são mais sozinhos e eles já estão com uma qualidade de vida baixa. Né? Então, eles já não confiam nos profissionais, eles já têm um medo por causa da idade deles, né? Entendi. Então, vai diminuindo, a partir dos 30 anos, a gente vai começando a ter problemas de saúde. Então, quando tu tem 60 anos, tudo parece que dá errado. Então, e quando tu vai num profissional e o profissional diz, tu não pode fazer isso. Pior. Tu tem que fazer isso. Isso não é para tua idade. Isso entra na mente deles e acaba mais ainda com a qualidade de vida deles. E limita muito mais. E limita muito mais. Eu tinha uma paciente minha que quando ela ia descer as escadas da casa dela, a gente até brincava que eu ficava com medo de chegar na casa dela, porque ela disse que sentia um toque, que alguém dizia, tu vai cair. E ela parava e não conseguia descer. E deu um transtorno, um medo nela, ela não conseguia descer. Ela ficou 1 semana sem conseguir descer das escadas na casa dela, com medo que ela ia cair, que ela já vem com problema de quadril, né? Ela já fez cirurgia. Então ela ficou com esse medo, com esse trauma, porque o médico, na verdade, tinha proibido ela de descer as escadas. Sim. Então ela ficou com esse medo, eu fiz a avaliação nela, a gente constatou que ela estava com hipervigilância, que ela estava ocorrendo um medo exagerado nela. Então, a gente começou a trabalhar alguns exercícios, alguns fortalecimentos, com muito cuidado. E ela foi indo, hoje a gente dá risada da escada dela. Da escada dela. E outras? Gosto de casuística. Além dela, outros casos que aconteceu também? Outros casos.
Tem muitas pessoas que têm medo de levantar da cama, porque não vão conseguir, porque precisa de uma pessoa para auxiliar. A maioria dos idosos que eu atendo, eles são sozinhos, né? Então eles dependem de uma pessoa para ajudar eles. Então eles sentem medo de fazer as coisas, porque é feio, ou porque vai cair, vai se machucar e vai ter que arrumar alguém para cuidar deles. Então acabam ficando em casa, deitado, esperando a fisioterapeuta ir lá para levantar eles. Entendi, fica dependendo desse profissional. Exatamente. E aí se imagina se chega um profissional lá e fala, não, tu não pode fazer isso. Piorou. Aí se enterra na cama. Olha Exatamente. só. E a muleta? É importante. Porque vejo também que tem pessoas na idade avançada, né, que não quer usar muleta. E aí eu uso a outra pessoa de muleta, né? Seja esposa, seja esposo ou alguém acaba usando, né? Parece que ela tem que andar, mas numa condição né, uma condição assegurando alguma coisa. E muitas vezes até uma muleta seria também um meio para que não ficasse sempre uma pessoa do lado, né? Que parece que aquilo ali é uma coisa assim de muita insegurança. Tem alguns casos que é importante a muleta e outras não, porque eles acabam se entregando só para a muleta e não querem fazer mais nada porque a muleta vai ajudar eles. Me conta disso. Então... Espera aí. Daqui a pouquinho, no segundo time, vocês verão o porquê. Até breve. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Nem saiu daí só para saber a respeito da muleta, né? Mas então agora vai saber, então. Juliana, e a situação da muleta? Então, a muleta é um caso difícil, porque a gente faz uma avaliação, né? Para ver se, quando é cirurgia, tem que usar por um tempo, mas quando não tem cirurgia, a gente faz uma avaliação para ver se esse paciente vai necessitar ou não de um apoio, né? É complicado. Quando é necessário e eles não querem, a gente tem que ter muito jogo de cintura, muito cuidado, muito carinho com eles, para eles conseguirem entender. E tem algumas artimanhas que a gente faz para eles gostarem e quererem usar o apoio, a muleta, o que eles necessitam naquele momento. Porque eles, a geração deles, eles têm uma visão muito ruim da muleta. Com certeza. Então, porque até mesmo tem alguns transtornos da muleta. Tem alguns movimentos que eles sentem medo por causa da muleta, aquele desequilíbrio que ela gera, as inseguranças. E aí entra a hipervigilância. Exato. Né? Você cuida mais ainda. Então, se cuida cada vez mais. Então... Eles são umas e tira a sua liberdade. Exatamente. Né? Tira a sua liberdade. Tira a sua liberdade de viver melhor, né? Sim. Que nem o caso aquela da Argentina, como é que é, da paciente? A minha argentina é uma figura. Ela me ligou um dia que estava indignada, que ela não queria mais saber de nada, porque ela não estava conseguindo mais colocar as meias no pé. Opa! Ela disse assim, tu vai achar um jeito de eu colocar essa meia no pé, que eu não quero saber como é que eu vou levantar, tô com meus pés congelados, tá frio.
Bom, achamos algumas técnicas para ela colocar meia. Ela já levou algumas quedas, então antes da gente fazer fisioterapia, ela vinha com uma sequência de quedas. Então, vai fazer... A gente fez todo o tratamento com ela e ela até hoje continua com a fisioterapia. Faz 2 anos que eu sou fisio dela. Olha aí. E ela é um amor, tá em São Paulo batendo perna. Olha. Com 82 anos. Colocando a sua meia. Colocando a sua meia, 82 anos. Que legal. E reclamando bastante, deve estar lá em São Paulo. Mas bastante. Faz parte, né? Mas, enfim, a gente realizou uma avaliação com ela, né? E o médico gostaria, o profissional que atendeu ela gostaria que ela usasse a muleta para ela conseguir até mesmo pelo peso elevado que ela tem. Mas a gente realizei a avaliação, a gente constou que não precisava, que a gente ia conseguir esse fortalecimento, que a gente ia conseguir essa evolução dela, e a gente conseguiu, graças a Deus deu tudo certo. Tá colocando a meinha no pé e tá batendo perna em São Paulo hoje. Deixa eu falar uma coisa assim, na tua experiência, quem mais tem hipervigilância? É a mulher ou o homem na terceira idade? Na idade mais avançada, isso aí. E então, olha, na minha experiência dos meus atendimentos, muito mais o homem. Eu sabia. Eu sabia que era o homem. Que coisa impressionante em nós, né? É o homem, porque né, a mulher ela é mais cuidadosa, ela é mais positiva. Isso, mais positiva, mais cuidadosa, mas também mais valente, né? Exatamente. O homem é muito pela dor, qualquer coisinha tá com dor, e aí aumenta aquela dor. Nada vai dar certo. Nada vai dar certo. Agora acabou tudo. Então, olha só. E é o que eu vejo, né, das pessoas mais avançadas, a sua idade, que realmente, às vezes, assim, o homem ele acaba tendo menos movimento, vamos dizer assim, no caminhar, né? Fica aquele tranquinho, aí a mulher, ela consegue... E até mesmo pela questão de que a mulher ela tem muito mais procura pela situação de tratamento ou prevenção. Exatamente. Na área da saúde. É isso que eu ia falar. Isso é fato. Tem estudos que comprovam já que a mulher, por ela se preocupar mais com a beleza, com a estética do corpo, ela faz mais atividade física, ela cuida mais, ela procura mais o profissional, profissionais que vão auxiliar elas, então elas têm mais uma rede de apoio que o homem, né? O homem se fecha muito. Sim. Eu tenho um paciente, olha só, é engraçado, eu tenho um turco, eu tenho de todos os países. Isso é bom, isso é ótimo. Eu atendo um turco que a gente eu fiquei 8 meses para ele conversar comigo. Meu Deus! Eu atendi ele por 8 meses, agora vai fazer 1 ano e 2 meses que eu atendo ele. Depois dos 8 meses ele começou a falar comigo. Eu fazia fisioterapia e ele quieto. E ele ficava quieto, não me olhava, ele só dizia assim, chegou essa guria. E às vezes ele falava lá na língua deles e eu ficava, tá. E eu conversava com ele, explicava pra ele e ele quieto. Aí daqui a pouco, depois passou uns 8 meses lá, ele já me esperava de banho pronto. Se eu atrasasse 5 minutos, ele já brigava, tá atrasada 5 minutos. Viu só? Então ali a gente começou uma amizade e hoje eu já dei alta pra ele, mas os filhos querem que continue e ele quis continuar também. É legal, um acompanhamento. Então a gente continua com muita atividade. Bastante atividade. A gente não faz só atividade física, faz exercícios da mente também, relaxamento. Essa questão de pós-tratamento, né? Em toda a situação de tratamento da saúde, tem que ter o seu pós, tem que haver o acompanhamento, independente da área que for. Até mesmo porque, nessa situação mesmo tua, Ju, que ele, primeiro 8 meses para conquistar, aí conquistou, né? Então ele ficou seguro de ti. Sim. Aí tratou, deu alta. Mas o importante é que ele mantenha essa segurança. Exatamente. E quem deu essa segurança para ele? Foi tu. Sim. Né? E também, pelo que tu falaste agora, a família. Sim. A família também criou essa segurança em ti. Então isso é muito bacana. Porque se não tem esse acompanhamento, né? Essa preservação na nossa área, a pessoa ainda pode voltar. Sim. Por uma questão de que dali a pouquinho ele está numa situação depressiva, alguma coisa assim, volta tudo.
A rede de apoio da família é muito importante. E falando nisso, né, na rede da família. Sim, bem importante. Até mesmo a própria mulher, quando é o homem, a mulher mesmo que vai sair procura para o tratamento dele, né? Exatamente. Ou os filhos e tudo, e querem. Mas tem também uns, né, idades mais avançadas que são muito teimosos. Mas é o que mais tem. E que deveriam ser o contrário. Uma cabeça mais amadurecida, né? Uma cabeça mais experiente ou uma cabeça mais amadurecida. Mas e por que chega nessa idade e são mais turrões? Por que isso? Como que vai virar essa chave? É algo legal para me trazer um tema bem bacana, né? Verdade. Chamar aí um psiquiatra, um psicólogo para falar sobre isso. Né? Essa Porque evolução, nós né, nos fechamos muito quando a gente chega nessa idade. O que acontece? Provavelmente brigar pela morte não vai acontecer, vida, porque né? a morte, vida e morte, isso é o fato, né? Mas então, se quer viver mais, procure então viver mais com saúde através da nossa área, Sim. que promove muito. Pense o que vocês fazem, pense que outras áreas também afins que fazem também com que essa pessoa continue se movimentando quando é o momento que as células elas estão ficando cada vez mais deficientes. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Sim. Né? Não podemos esquecer que nós somos formados de células, tecidos, órgãos e que isso também vai começando a ficar mais velhos. Exatamente. Né? Então isso é muito importante. Na verdade, nós seres humanos, a gente não é muito de cuidar, de prevenir, né? Isso que eu brigo muito, e principalmente na nossa área da saúde, né? A prevenção da saúde num todo. As pessoas acham muito bobo, né? Muito... E hoje nós estamos numa medicina integrativa, ou seja, hoje é um todo. Hoje é um corpo de profissionais da saúde que cuidam do mesmo ser humano. Exato. Né? Cada um cuida de uma parte daquele ser humano, mas é integração, é saúde. Exatamente. É o que a gente quer. Até mesmo porque tudo tem relação. Tudo tem relação. Exatamente. Quando aparece a dor num local, tem dor no outro. Com certeza. Né? Vem cá, tu vai abrir uma clínica? Sim, vou abrir a NI Clinic. Isso, e a clínica ela vai ter tratamentos estéticos e também parte funcional de tratamento nesse sentido? Sim, a NI Clinic, ela vem para acolher, é um acolhimento. A gente vai trabalhar com envelhecimento dos 30 anos até... Porque a gente começa a envelhecer a partir dos 30, né? Certo. E não só as rugas, tudo. É mente, é o corpo, é depressão. A gente passou por situações agora do pós-Covid, de perdas, de ter que recomeçar, muitas pessoas perderam emprego. Então ela também vem para o recomeço. Porque nós sempre estamos recomeçando. Sim. Né? Ou é uma doença, ou a gente perdeu alguém, uma pessoa querida, ou a gente perdeu o emprego e vai ter que começar do zero. Então, esse recomeço é tão importante a gente ter quem nos auxilie, Sim. por causa que tudo vai gerar um trauma na cabeça da gente, né? Claro. Então, a clínica ela vem para esse recomeço. Só que, pensando em todos os problemas que a gente tem, tanto mulher quanto homem, é a depressão que a gente vai trabalhar, o pós-Covid a gente também vai ter profissionais que vão auxiliar, mas uma coisa linda e nova que a gente colocou na clínica, que eu estou muito orgulhosa, que é sobre a oncologia. Opa, isso é bacana. A gente vai trabalhar com tratamentos, com pessoas em tratamentos durante o câncer e no pós-câncer, desde o momento que tu descobriu o câncer até o final e quando quiser até o pós, né, do tratamento. Joia. A gente vai ter um spa que vai auxiliar principalmente mulher, né, que a mulher gosta de se cuidar. Sim. E quando a mulher descobre o câncer, ela fica muito magoada, muito triste, porque não pode fazer a unha, perde o cabelo. Então, entre várias outras coisas, né? Então, a ANI, ela vai trazer isso. A gente vai ter um spa especializado para essas mulheres, homens também, para poder dar esse ego. Essa vontade de viver. A gente vai ter psicólogos, vai ter nutricionistas, vai ter toda a rede de apoio de fisioterapeuta, vai ter o yoga.
Que bacana. Vamos ter toda a parte de beleza, né? Harmonização. Que todo mundo gosta. Que todo mundo gosta. Não adianta, né? A gente, não, tem que cuidar da saúde, mas a beleza. Então a gente quer abraçar toda essa causa. Maravilha. Agora falando sobre, não da situação, né, da melhor idade ou da idade mais avançada, mas situações de acidentados, né? Meia idade, né? Vamos pegar ali dos 40 em diante. Então, no momento em que ele sofre um trauma físico, ele vai criar uma hipervigilância? Sim, sim. E daí essa cabeça ela tem que ser tratada também, né? Sim, com certeza. Aí, como tu tinha falado antes, tem uma rede de apoio para ajudar, o psicólogo, né, o fisioterapeuta. Então, por isso que é importante o profissional, antes de tudo, ver se esse paciente está com uma hipervigilância. Porque, por exemplo, tu vai fazer exercícios para o fortalecimento e ele tem um trauma. A mente dele está totalmente atenta que vai doer. E o trauma do acidente vai vir a todo momento no teu subconsciente. Então, tu vai contrair o músculo e ele não vai conseguir deixar tu fazer o exercício. Tu vai estar fazendo, mas na verdade ele não está executando corretamente. Entendi. Então, por isso que é importante o profissional detectar isso numa avaliação, se ele tem algum medo, se ele, até mesmo, por exemplo, tu está na academia, tu vai fazer um exercício, vai fazer lá o agachamento, e aí tu diz para a pessoa que está te auxiliando ali, tu diz assim, eu tenho uma lesão na coluna, tá? E eu sinto dor. Ou seja, essa pessoa já está te avisando que ela tem hipervigilância. Sim. Ela já está com medo na hora de agachar, ou seja, ela vai agachar e vai sentir dor. Sim, com certeza. Então, o profissional ele tem que ter técnicas para conseguir fortalecer de outras maneiras para conseguir chegar até aquele agachamento que ele quer no final, que ele consiga. Então, num trauma, num acidente, com certeza a hipervigilância é instantânea. É instantânea, é no mesmo momento. Olha aí. Pessoal, tanta coisa que nós já aprendemos aqui, inclusive até quando falei no início do programa sobre hipervigilância, eu fico pensando muita coisa, né? Mas é bem o que a Juliana falou, da questão do autocuidado, só que muito mais do que isso. E ao ponto de gerar um grande problema para essa pessoa. Então, agora estamos no final do programa, infelizmente, e eu sempre peço para que o convidado deixe uma mensagem para quem está nos assistindo. Tá bom, vamos pensar. Vou deixar uma mensagem para os jovens, para quem tem o vô, para quem tem avó, para quem tem pessoas mais de 60 anos, ou para quando tu encontra alguém na rua que já está velhinho, que a gente passa no dia a dia da gente sempre correndo, e às vezes a gente diz, olha só, uma pessoa de idade dirigindo, meu Deus do céu, não anda, né? Vamos ter mais paciência com eles. Às vezes tem pessoas de idade bem ranzinza, mas eles têm o seu porquê. Então vamos ter mais cuidado com os nossos idosos, mais carinho e dar mais atenção para essa pessoa de mais idade que vocês têm em casa. E cuidem se eles estão com hipervigilância, porque é muito importante. Às vezes, a melhor coisa é tratar isso do que às vezes tratar outra coisa. Exatamente, até mesmo porque eles já cuidaram de muitas vidas. Exatamente. Então nós como e eles são muito sábios, né? Eu aprendi já muita coisa com eles, muita história. Eu amo ouvir as histórias deles. Eu vou dizer assim, eu adoro a idade mais avançada. Desde pequenininho eu sempre estava no costado da idade avançada, porque eu gostava muito do que eles falavam. E como eles falavam com mais propriedade pela experiência, então eu adorava. E eu acho que é questão de respeito também, né? Exatamente. Essa é uma situação que a gente tem que ter e o ser humano tem que fazer, de certa forma, muito bem. Exato. Jo, muito obrigado pela tua presença aqui, espaço. Sucesso na tua clínica. Obrigada. Tá? E a você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência e distribuam, vão nas redes sociais, vão no WhatsApp, pegam lá, linka, manda para fulano, manda para ciclano, manda para o mundo todo. Por quê? Porque você está ajudando a levar saúde, bem-estar e qualidade de vida. Aquele abraço e até a próxima!